Olá, bem-vindo a mais um Conversando com o Analista. Neste mês de amarelo, vamos conversar um pouco de alguns assuntos que pegam um pouco mais a nível psicológico. Vamos falar hoje a respeito de solidão. Eu vou apresentar a vocês hoje 4 tipos de solidão que comumente as pessoas vivem. Até por sinal, foram as respostas que eu tive da enquete que eu fiz, como que você tem lidado com a sua solidão, né? Nós temos vários tipos de solidão, eu vou comentar 4 com vocês hoje. Nós temos a solidão positiva, que é uma solidão que a gente escolhe, conhecida também como solitude. É um estado de privação que a gente escolhe ficar com ele. Ele é um estado que faz bem para a gente. O outro estado de solidão é o estado de isolamento. Nós estamos vivendo particularmente um estado desse, que é o estado da pandemia, em que uma situação externa forçou com que a gente ficasse mais isolados, né? Com isso vivendo um pouco mais da solidão aonde a gente vive, onde a gente circula, bem limitado. Pode ser um pouco mais assim ampliado esse estado de isolamento como um estado de cárcere, os estados de náufragos, né? São estados de privação maior. Mas eu já adianto que a gente não consegue viver num estado de isolamento total. Uma solitária por 2 meses já começa a enlouquecer a pessoa. Nós temos o terceiro estágio de solidão, que é um estágio como se fosse um hábito. A gente pode pegar, por exemplo, o estado do casamento e o não casamento, a própria separação. Muitas pessoas acabam vivenciando esse estado num casamento. É um estado de solidão que a pessoa acaba acostumando a ficar naquele estado pobre, vazio. E o outro estágio é o estado da solidão que causa sofrimento, aquela solidão que machuca, é aquela solidão que dói. Ela tem um insumo muito grande da situação depressiva. Vamos conversar um pouco melhor sobre cada um deles. O estado de solitude é um estado de privação voluntário. Nós escolhemos muitas vezes esse estado, é aquela situação que você não vê a hora de chegar em casa para ficar sozinha, para ficar lá com suas coisas, né? Sem contato com pessoas, mesmo que seja debaixo do seu chuveiro, né? Que onde você fica, você se tranca, você fica sozinha. Se você mora sozinha, é um estágio que muitas pessoas contemplam de chegar em casa, poder ficar em paz. É um estado que traz paz, que traz integração, que traz insights, que traz evolução, que traz recarregamento de baterias, né? Mentais, físicas. Nós precisamos também desse estado, nem que seja quando a gente esteja dormindo. É um estado que a gente fica em paz, tranquila com o estado de estar só, né? Então é um estado de solitude, usando uma palavra melhor, é um isolamento voluntário que faz bem e necessário para a alma, para a mente, para o corpo, para o espírito. O segundo estágio que eu comentei é a gente está vivendo esse estágio na pandemia, né? A pandemia levou a gente a ficar num estado de isolamento, de privação. Por mais que a gente tinha algumas pessoas com quem a gente se trancafiou, muitos se trancafiaram sozinhos. E no início eu até relatei casos de algumas pessoas que estavam vivendo isso de uma forma assim muito patológica, né? Com receio de tudo, com medo da contaminação, aquilo criou uma privação até patológica. Mas muitos estados desse, ele não é total, ele é forçado, como a gente viveu estritamente mais a pandemia, todos nós experimentamos esse estado de isolamento, né, necessário. Mas a gente sempre continua conectado com alguma coisa. Mesmo um náufrago, não sei se você já assistiu o filme Náufrago, por mais que a pessoa esteja isolada numa ilha, ela começa a fazer algumas coisas, ela tem uma liberdade
para fazer algumas coisas para ela poder sair daquele estado. E aí tudo cria-se um estado, como a gente viveu, né, para poder lidar com a própria pandemia, de poder até voltar, né? Muitas pessoas, é lógico, não conseguiram viver isso porque precisaram ficar trabalhando, mas grande parte, mais de 50%, viveu esse estado de isolamento. Um terceiro estágio é um estágio onde a solidão acaba virando um hábito. A gente pode pegar, por exemplo, para explicar isso, o estado do casamento. Muitas pessoas vivem num estado de casamento numa solidão. É um relacionamento em que ele murchou, né? E as pessoas acabam vivendo nessa situação por alguma razão, seja por causa dos filhos, seja por causa de uma situação financeira, que a pessoa não vê uma opção fora do casamento, se vê, entre aspas, obrigada a ficar naquele estado. E as pessoas acabam acostumando com aquela situação, com aquela solidão. Ela tem os rituais dela, tem as tarefas dela, faz as coisinhas dela, mas a pessoa, quando você conversa com ela, você percebe aquela solidão, né? Que é muito traduzido em lágrimas, né? Uma pessoa que, quando você fala isso para ela, eu vejo no consultório, eu percebo que você vive muito sozinha. Não demora muito para lágrimas correrem, porque é um estado, é um hábito, mas ele não é assim escolhido como a solitude. Não é uma solidão que ela é produtiva, que ela é evolutiva, que ela te possibilita evoluções. Não, ela é um hábito que muitas vezes ela acaba estagnando você em relação à vida. É como se você acostumasse com essa vida limitada, vamos dizer, né? E aquilo faz com que você vá dando um passinho para trás, um passinho para cá, um passinho para lá e se habituando a viver dessa forma. Além do casamento, que muitas pessoas vivem isso no casamento, muitas pessoas também vivem após o casamento. Muitas pessoas que se separam e não encontram parceiros ou parceiras acabam ficando nesse estado privado, né? Ele não deixa de ser um estado escolhido, mas a pessoa até gostaria de poder viver com uma outra pessoa, por exemplo, mas as circunstâncias ou ela mesma não veio a promover essa situação de viver com uma outra pessoa ou com mais pessoas. As pessoas acabam ficando solitárias dentro dos seus apartamentos, da sua casa, do seu habitat e acaba acostumando a viver aquilo, né? É como um vício. É um vício que acaba levando as pessoas a viver dessa forma e se isolando de pessoas, do contato de pessoas. O contato com pessoas, com muita gente, acaba até, tipo assim, trazendo uma sensação de desconforto. Ela prefere ficar lá no cantinho da sua casa, no cantinho do seu quarto, no seu cantinho, né? É um hábito. E o quarto estágio que eu queria comentar com vocês já é um estado mais patológico, já é uma solidão que causa sofrimento. É aquela solidão que as pessoas até, tipo assim, credo, odeio, detesto, porque ela traz um sofrimento, ela traz um mal-estar. É como se você estivesse num lugar sozinho, mas sofrendo ameaças, sofrendo perturbações, tanto externas como internas, porque essa solidão, ela se aproxima muito da melancolia, da depressão. Aspectos depressivos começam a entrar nessa solidão e os aspectos depressivos, entre eles, algum deles que provoca esse mal-estar na solidão, é um processo de autoagressão. Na depressão acontece um mecanismo desse que o ego, né? Nós mesmos nos voltamos contra nós.
que é a parte mais severa do nosso ego, que a gente chama superego, né? Na psicanálise. É uma instância mais crítica, é uma instância mais severa, que começa a judiar da gente dentro desse labirinto da solidão. Então não é uma solidão confortável, porque ela é ameaçadora, ela é punitiva, então a gente começa a sofrer com essa solidão. Essa solidão, ela causa mal-estar, as pessoas ficam muito mal, elas sofrem com esse estado, e é uma solidão temida, porque é uma solidão que faz mal. Muitas vezes ela não é escolhida, a pessoa acaba entrando nessa situação por questão, por exemplo, da própria depressão, dos aspectos depressivos que envolve esse estar só. Então, essa solidão causa sofrimento, por isso que ela é temida e ela não é muito bem-vinda. Ela precisa ser tratada, porque senão ela causa prejuízos maiores para a vida da pessoa. Bom, então era isso que eu queria falar sobre solidão para vocês, né? Desde aquele estado voluntário, que é a solitude, que é aquela solidão que a gente escolhe, que a gente não vê a hora de chegar e ficar, né, sozinha, para a gente poder curtir o que a gente quer, ou mesmo uma música, um livro, uma televisão, um filme, ou ficar sozinha, ficar meditando, ou ficar dormindo. É aquele estado positivo, né? O segundo é um isolamento forçado por circunstâncias, como a gente viveu na pandemia, né? O terceiro é um estado já de hábito, que muitas vezes as pessoas acabam se habituando. Ele existe um empobrecimento. Nesse estado há um empobrecimento da vida, como se você se acostumasse com o ruim. E no ruim você desse um passo atrás e acomodasse com aquilo. Como é que você está? Estou indo, tá bem, né? É aquela pessoa que fala da vida como se fosse uma tarefa árdua, que você tem que ter resignação perante aquele estado, né? Por causa disso ou daquilo, eu estou tendo que viver esse tipo de vida, né? Chama atenção, é um estado de alerta. E o quarto, que é um estado já de sofrimento, que envolve aspectos depressivos, que causa mal-estar, que acaba causando mutilações, sofrimento, e é muito perigoso o processo aí de um suicídio, que nós vamos comentar no próximo vídeo. É um tema necessário para esse mês amarelo, mas vai ser o próximo, tá? Bom, gente, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Solidão é um estado mental, normal, natural, todos nós vivemos, né? Aliás, nós nascemos na solidão. Dentro do útero, nós estamos num estado de solidão. Nós nascemos para esse mundo todo, já somos estimulados a viver na sociedade, e lá no final nós vamos de novo voltar para esse estado de solidão maior. Mas enquanto isso, ele existe na gente de diversas formas. Espero que você aproveite as melhores maneiras e se cuide daquelas que começam a limitar a sua vida, ok? Um grande abraço, estamos juntos, tá? Você não está só.